que ese lugar es un lugar maravilloso donde comienza la historia de Jesús aquí con los pastores. Aquí en la ciudad de Bet Sahur, ese lugar se llama Campo de Pastores. En ese lugar hay muchas grutas. Después de la explicación vamos a conocer una de las grutas donde los pastores, ellos moraban dentro de una gruta, abrigaban a las ovejas, las cuidaban y protegían de los lobos feroces del campo y las abrigaban del frío de la noche. En una de esas noches, en cuanto ellos se turnaban para cuidar de las ovejitas en la puerta de la gruta, todo ese cielo le fica alumbrado con mucha luz. Los pastores ficaron muy asustados, mas los ángeles dicen: no teman, les he venido a traer la boa nova. Hoy ha nacido en la tierra del rey David un Salvador, y van a tener por señal a un menino envuelto en fachas y deitado en una manjedora. Por eso los pastores, al escuchar esa linda anunciación, ellos suben a Belén y adoran a un menino Jesús en la gruta en Belén, y los ángeles suben al cielo diciendo: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de boa voluntad. Mas hay otra linda historia que estoy segura que más de uno de vocês alguna vez de su vida ha escuchado. Esa linda historia que está escrita en la Biblia del Antiguo Testamento. Y es la historia de Ruth del 1 al 4, que se relaciona mucho con este campo. En esa linda historia nos hablan de una mujer llamada Noemí. ¿Alguna persona escuchó hablar de Noemí? Sí, qué bon, qué bon. Entonces, gente, olha qué linda esa historia. En esa historia nos hablan que Noemí, ella moraba aquí en Belén, tiempo donde se pasaba mucha fome. Más o menos 1075 de antes de Cristo. Ella moraba aquí con sus 2 hijos y su marido. Ella decide ir de Belén a las montañas del Moab por el Jordán por la fome que se pasaba en Belén. Entonces, un hijo de Noemí se casa con una moabita llamada Ruth, y el otro hijo de Noemí se casa con otra moabita llamada Orfa. Para no hablar mucho de la historia, a los 10 años mueren los 2 hijos de Noemí y ficaron Ruth y Orfa viudas, y después muere el marido de Noemí. Noemí se convierte en una mujer muy triste y amargada por la muerte de sus 2 hijos y su marido. Noemí decide voltar a Belén después de 10 años porque ya se acababa el tiempo de la fome. Y Ruth, la nora, le dice a la sogra: sogra, yo me voy contigo a Belén porque tu Dios es mío Dios, tu sangre es mía sangre, tu pueblo es mío pueblo, yo voy a ficar donde você va a ficar. Olha que lindo que Ruth, ela era pagana, mas ela decide dejar todo, abandonar todo, su familia, su vida, todo, para seguir a la sogra Noemí. Era un amor muy grande, el amor de la nora con la sogra. A diferencia de Orfa, ella solo da un beso a la sogra y ella volta a su casa. Mas Ruth, ella deja su casa y ella ven aquí con la sogra Noemí. En cuanto Ruth y Noemí ellas vienen juntas a Belén, Ruth, ella quería ayudar a la sogra. Ela vai buscando trabalho, ela haja este campo. Todo esse campo que você vê aqui da frente de nós e aqui em cima, esse era o campo de Boaz. Boaz era um nome bom, apiedado, de muito poder, muito rico. Boaz, ele vê a Ruth quando ela vem a este campo a espigar los sembrados. Ela recolhia as sobras, mas ela ajudava no campo. Aqui trabalhavam muitas mulheres, mas Boaz, ele só coloca os olhos em Ruth. Boaz e Ruth se amaram. Boaz e Ruth se casaram. Boaz e Ruth tiveram um menino chamado Obed. Obed engendra Jessé e Jessé ao rei Davi. Ali é onde eu queria falar, família. Ruth seria a bisabuela do rei Davi, o rey de toda esa tierra, porque él también fue un hombre humilde, pastor de ovelinhas, fue músico, fue buen guerrero. Él nace aquí en el 1034 de antes de Cristo, y él fue el único que pudo hacer un solo estado sobre toda esa tierra hasta que muere y viene su hijo
Salomão. Então, a Belém também lhe chamamos a terra do rei Davi. Mas, gente, olha que lindo, de toda essa história, como boa cristiana, eu sempre gosto de falar demais, porque para mim é uma alegria muito grande poder falar dessa mensagem que eu gosto de deixar em los corações de cada um de vocês, porque eu nasci aqui em Belém, gosto de falar de Jesus, porque é bom levar essa mensagem de todo o que eu falei, gente, se relaciona em uma sola palavrinha. Essa palavrinha é a palavra humildade. Mas quando eu falo de humildade, eu não falo de pobreza. Falo de la simplicidade do coração. Porque, gente, olha, muita gente me pergunta, Nancy, por que você acha que David foi escolhido? Por que foi David? Por que não pudo ser outro irmão de David? Por que Deus escolhe a David? Você sabia, gente, que Deus manda ao profeta Samuel a casa do pai de David para escolher a um dos filhos de Jessé como rei? Va Samuel, Jessé, ¿todo bem? ¿Dónde estão todos tus filhos que Deus ha mandado para mim escolher e ungir a um de tus filhos como rei? O pai fala, Samuel, aqui estão todos meus filhos. Olha esse filho lindo, esse filho alto, esse filho forte, esse filho de olhos verdes, esse filho inteligente. Mas o profeta fala, não será nem esse filho, nem esse filho, nem esse filho. Mas você não tem outro filho? Sim, Samuel, eu tenho outro filho. Mas eu não acredito que você vai escolher a esse. Você vê aqui no campo a esse menino que está pastoreando a las ovelhinhas. É muito feio, é ruim, muito pequenino. Você não vai escolher a esse. Mas o profeta Samuel fala, esse é precisamente al que Deus escolhe. Glória a Deus, gente. Se você vê, o mais insignificante para o pai, mas foi escolhido por Deus para ser o rei, a David. Mas por que a gente pensa que o pastor foram os primeiros em ir adorar ao menino Jesus em la gruta em Belém? Gente, você sabia que o pastor, nessa época, eram as pessoas mais despreciadas, eram pessoas incultas, insignificantes. Eles sempre conviviam ou moravam em uma gruta com as ovelhinhas, eles dormiam com as ovelhinhas, então eles sempre ficavam cheiro de las ovelhas, cheiro ruim. Então, quando eles iam a Belém, a entrar ao templo de Belém, as pessoas falavam, olha, ali vêm os pastores, muito cheiro ruim, nós não podemos permitir a entrada a eles ao templo. Então, eram pessoas despreciadas, incultas, insignificantes, e Deus escolhe a los mais despreciados para ser os primeiros em ir adorar ao menino na gruta em Belém. Glória a Deus, amém. Mas também hoje nós podemos dar esse pouquinho de humildade, porque quando fomos à igreja da Natividade, nós também pudimos abaixar por la porta de la humildade, lembra? Então, todo em Belém se relaciona com essa palavra, la humildade. Família, não vou demorar muito, só queria falar de novo a você. Como sempre, Magdalena, ela me dá a oportunidade de poder trabalhar com seus grupos e essas são as únicas oportunidades que eu posso falar de Jesus quando fico com grupos cristianos como eu. Você sabia, gente, que nós aqui em Belém, na comunidade cristiana, somos muito poucos. Aqui, como já falei, maioria muçulmana. Nós, na parte cristiana, somos muito, na parte evangélica, muito poucos. Então, gente, você tem um privilégio que nós aqui não temos. Eu falo disso para você poder entender um pouco melhor e agradecer o privilégio que você tem. Um privilégio que nós não temos. Eu sempre falo disso, gente, para você poder agradecer a Deus. Você sabe que você pode falar de Jesus onde você gostaria, na rua, na casa, em ônibus, onde você vá. Mas aqui, falar de Jesus para nós seria você discriminado. Aqui ninguém pode converter, gente. O muçulmano, ele não pode converter. O muçulmano, ele nasce sendo muçulmano. Eu nasci sendo cristiana, eu não converti. Toda a minha família é cristiana. Então, gente, eu sempre falo e vou seguir falando que eu agradeço a meu Deus por esse trabalho de ser guia, porque eu trabalho também para levar o pão a casa. Mas também agradeço a Deus por esse trabalho, porque é a única oportunidade que eu posso falar de Jesus através de vocês. Vocês me dão essa liberdade, eu posso tirar tudo isso que fico aqui guardado e posso falar com vocês. Então, gente, eu sou muito privilegiada por meu trabalho. E a gente, às vezes, ela pode falar de Jesus e não fala.
Então, gente, você tem esse privilégio, você pode falar, você fala. Não fique com vergonha, porque nós aqui não podemos fazer isso que você pode. Deus abençoe. Muito obrigada, gente. Amém.